Olá, eu sou o professor Ulisses Bravo, da equipe Dentista e Militar. Daremos início agora a mais uma aula de matemática. Nessa parte da aula, abordamos o conjunto dos números naturais. Como referência, utilizaremos dois livros: Matemática, Ciência e Aplicações, Ensino Médio, capítulo 2, Conjuntos Numéricos, e Aritmética Elementar, capítulos 2, 8, 9 e 10. Referentes a números naturais, múltiplos e divisores, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Tópicos do tema da aula: conjunto dos números naturais, operações fundamentais, múltiplos e divisores, mínimo múltiplo comum, o MMC, máximo divisor comum, o MDC, relação entre MMC e MDC, exercício resolvido, exercício proposto. Bom, o conjunto dos números naturais é um conjunto formado pelos números que nós temos por hábito a usar como contagem. Todos os números que você utiliza contando, no caso, a partir do zero, todos esses números são números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1000, 10.000, 20.000. Todos esses números são números naturais. Aqui nós temos essa representação por meio de conjuntos, e esses três pontos aqui, o reticências, ele indica que esse conjunto é um conjunto infinito e que ele tem esse formato, essa propriedade de sempre somar um, né? Então esse reticências aqui significa que é um conjunto infinito, ou seja, é um conjunto que possui infinitos elementos. Além disso, o conjunto dos números naturais, ele pode ser representado por meio de uma reta numérica, uma reta numerada. Como podemos fazer isso? Você vai colocar uma reta e vai colocar uma setinha indicando para onde está o crescimento desses números. E em cada número tem uma bolinha representando que esse número é o elemento do conjunto que você quer selecionar. Então você vai colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. No nosso exemplo, colocamos do 0 até o 6. Um subconjunto importante do conjunto dos números naturais é esse daqui. Algumas pessoas chamam de N estrela. É um N dos naturais com um asteriscozinho em cima. O que significa esse asterisco em cima de qualquer conjunto? Significa que o número zero não pertence, o elemento zero não pertence àquele conjunto. Então, todas as vezes que você observar esse asteriscozinho em cima de um conjunto, quer dizer que o zero não pertence àquele conjunto. Vamos comparar esse conjunto com o conjunto dos números naturais? Bom, vou escrever aqui o conjunto dos números naturais. Não preciso escrever todos. Quando eu coloco reticência, já estou identificando que é o conjunto completo, ele tem infinitos números e, além disso, eles têm essa propriedade que vão sempre somando de um em um, né? E eu quero que você perceba e compare os dois conjuntos. O N estrela, o N asterisco, ele inicia do um, ele não tem o zero, enquanto os naturais você inicia contando o zero. Então, nós chamamos esse conjunto de conjunto dos números naturais não nulos. Ele é um subconjunto importante do conjunto dos números naturais. Em relação às operações fundamentais, ah, no conjunto dos números naturais, temos algumas operações, porém, das quais quatro são fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão.
A adição, você conhece ela com aquele símbolo de mais. Subtração, o tracinho de menos. Multiplicação pode ser representado com aquele xizinho, um ponto ou até mesmo um número entre parênteses. A divisão pode ser representada com o tracinho e 2 pontos, apenas os 2 pontos, uma barrinha ou o traço de fração. Em relação à adição, nós também podemos chamar ela de soma. Como funciona a soma de 2 números naturais? A ideia de soma é você vai acrescentar algo. Então, ao somar um número ao outro, por exemplo, 32 mais 24, você está acrescentando. Então, 2 mais 4, 6, 3 mais 2, 5. 32 mais 24, 56. Da mesma forma, podemos acrescentar 5 a 27. Aqui vai ser 2, sobe 1, 32. Aqui vamos chamar esse elemento de primeira parcela, aqui de segunda parcela e aqui de soma ou total. Da mesma forma, no outro exemplo, primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. Então, adicionar algo, somar algo, é a ideia de acrescentar. Bom, a adição tem algumas propriedades. Vamos falar um pouquinho dessas propriedades. A primeira é o elemento neutro. O próprio nome já diz, elemento neutro. O que seria, o que seria esse elemento neutro? É um elemento, é um número do conjunto dos números naturais que, somado com o outro, não alteraria em nada. Por exemplo, 5 mais 0. Se eu somar 0 ao 5, eu não altero em nada, ele continua sendo 5. 100 mais 0. 100 mais 0 é o próprio 100. O zero não altera em nada. Da mesma forma que o 0 mais 5 ou o 0 mais 100. Eu quero que você perceba que o zero não vai alterar. Por isso ele é chamado de elemento neutro. A comutatividade. Comutatividade é mudando a ordem das parcelas, não vai alterar nada no resultado. Por exemplo, 5 mais 3 é igual a 3 mais 5. A adição, ela tem essa propriedade de comutatividade. Você altera as parcelas e continua como está. Ele não muda. Outro exemplo, 20 mais 5 é igual a 5 mais 20. Outra propriedade é a associatividade. O que seria a associatividade? Se você tem 3 números naturais, não importa a ordem que você está somando, porque independente da ordem que você está somando, ele continua sendo igual. Por exemplo, 5 mais 3 mais 2. Vou colocar o parênteses aqui entre o 3 e o 2. Então, claro, respeitando a ordem de uma expressão numérica, você tem que somar primeiro o que está entre parênteses. Então, fica 5 mais 5, aqui vai ser igual a 10. Eu posso trocar o parênteses de lugar, que não vai alterar em nada. Posso somar agora primeiro 5 mais 3.
que dá 8, mais 2, que dá 10. Então a associatividade, ela garante que independe da ordem que você está somando. Eu posso somar um extremo à esquerda ou somar um extremo à direita primeiro. No final, o resultado é o mesmo. Isso, claro, para adição. A dissociativa, ela significa o seguinte: se eu estou somando um número, no caso, aqui no exemplo, 4 mais 9, eu estou acrescentando 9 no 4. Eu posso trocar esse 9 por qualquer soma de dois números que seja igual a 9. No nosso exemplo em questão, nós acrescentamos 3 mais 6, porque 3 mais 6 é igual a 9. Porém, poderíamos ter trocado para 4 mais 5, que também é 9. Então, trocando, essa igualdade ficaria 4 mais 5. Eu quero que você perceba que eu posso trocar esse número 9 por dois números, por a soma de dois números, desde que essa soma seja igual a 9. Por exemplo, eu poderia trocar para 1 mais 8, desde que essa soma seja igual a 9. Então, essas foram as quatro propriedades importantes assim da soma, da adição. Além disso, tem uma propriedade muito interessante na adição que nós chamamos de fechada. A adição ela é fechada, tá? As operações fundamentais nos números naturais, eles têm que ser fechados. O que seria fechado, professor? Fechado é, eu pego dois elementos daquele conjunto, eu faço aquela operação e o resultado tem que estar dentro daquele conjunto. Então, se eu somo dois números naturais, a soma tem que ser natural. Se eu subtraio 2 números naturais, a soma tem que ser a subtração tem que ser um número natural. Se eu multiplico 2 números naturais, o produto tem que estar dentro dos naturais. Se eu divido 2 números naturais, a divisão tem que estar ali dentro. No caso, isso é a divisão exata, mas vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Sobre a subtração, em muitas vezes, em muitos casos, você vai ver a subtração como a palavra diferença. Lá no concurso, quando você estiver prestando concurso, você pode ver uma questão que ele fala: a diferença entre 2 números. A diferença, ela está relacionada à subtração. Então, em alguns casos, você pode ver a palavra diferença ao invés de subtração. Por exemplo, a diferença entre o número maior e o número menor, ela pode ser usada nesse contexto. Nesse caso, a subtração, você está retirando uma quantidade de números. Então, nesse caso aqui, uma observação é que sempre o primeiro número, uma observação, é que sempre o primeiro número tem que ser maior do que o segundo. Eu não posso retirar 32 do 4. Isso não faz sentido na subtração. Então, aqui eu vou pedir emprestado, vai ficar 2 e aqui se transforma em 12. Então, 12 menos 4, 8 e aqui 2. 32 menos 4 é igual a 28. 27 menos 10, 17. Assim como na soma, na adição, aqui também cada um elemento desse tem um nome. Esse primeiro nós chamamos de minuendo, o segundo de subtraindo e o último de resto ou diferença. Aqui do lado também, resto ou diferença. Então, por essa observação que nós fizemos, o minuendo é sempre maior que o subtraindo. E caso você queira fazer uma prova real, basta que você some o resto com o subtraindo. O resto mais o subtraindo tem que ser igual ao minuendo.
Agora a multiplicação. A multiplicação também pode ser chamada de produto. Então, em algum concurso, você pode ouvir, ao invés de ouvir a palavra, vou falar de novo, tá, editor? Então, em algum concurso, ao invés de ouvir a frase, a multiplicação entre dois números, você pode ouvir o produto entre os dois números. É a mesma coisa, o mesmo sentido. O que seria o produto? O produto é quantas vezes você vai somar um fator, uma parcela, né? No caso, por exemplo, 3 vezes 4. Eu posso pegar o número 4 e somar ele 3 vezes. Sabemos que 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Da mesma forma, eu posso pegar o 3 e escrever ele 4 vezes, que também é igual a 12. Então, armando aqui, temos 3 vezes 4 igual a 12. Esses elementos aqui são chamados de fatores. Então, é o primeiro fator, o segundo fator, e aqui embaixo é o produto. E, naturalmente, né, 6 vezes 10 é igual a 60. Então, o produto, você vai pensar em quantas parcelas eu coloco aquele número, pensando na soma, né? Então, eu pego 4 e escrevo ele 3 parcelas. Ou então, eu pego 3 e escrevo ele 4 parcelas. Assim como a soma, a multiplicação ela tem algumas propriedades interessantes. Mas desse exemplo aqui, mas desse exemplo aqui já podemos perceber uma coisa. Desse exemplo aqui, podemos perceber que a comutatividade está presente na multiplicação. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, porém, mais de cara você consegue perceber que 4 3 vezes é igual a 12 e 3 4 vezes também é igual a 12. Então, como já era de se esperar, a multiplicação ela é comutativa, mas vamos começar com o elemento neutro. Assim como a soma, a multiplicação também tem um elemento neutro, só que nesse caso é o número 1. Então, 5 vezes 1 é igual a 5 e 1 vezes 5 também é igual a 5. 100 vezes 1 é igual a 100 e 1 vezes 100 também é igual a 100. Perceba que o nome já diz, é o elemento neutro. Multiplicando por 1, você não altera em nada, ele continua sendo neutro. A comutatividade da multiplicação é muito interessante porque você já ouviu isso na sua vida. Com toda certeza você já ouviu falar de a ordem dos fatores não altera o produto. E é sobre isso que nós estamos falando. 5 vezes 3 é igual a 15. E 3 vezes 5 também é igual a 15. De novo, a ordem dos fatores não altera o produto. A multiplicação também é associativa, então independe da ordem que eu começo a multiplicar. Caso eu tenha 3 números, né, o 3 vezes 2 vezes 5, né, ou nesse caso aqui o 5 vezes 3 vezes 2, a ordem não vai alterar. Então você pode fazer 5 vezes 3 vezes 2 é 6, ou aqui ó, 5 vezes 3 dá 15, e no final você vai ter o mesmo resultado. Então, a multiplicação também é associativa, não importa a ordem que você começa a multiplicar. Claro, lembrando que desde que seja uma multiplicação, todas as operações na mesma linha têm que ser multiplicações. Ela também é dissociativa. A única diferença da propriedade dissociativa da multiplicação, em comparação com a da adição, é porque lá você tinha que, por exemplo, aqui o 12 teria que ser a soma dos dois, e aqui o 12 tem que ser o produto. Nesse caso em particular, trocamos o 12 por 3 vezes 4. Poderíamos ter trocado o 12 por 2 vezes 6.
que continuaria sendo a mesma coisa, ó, ok? Outra propriedade interessante da multiplicação, importante para citar, é a distributiva. Você conhece ela. Na escola você aprendeu, talvez com seu professor, chamando ela de chuveirinho. Então, você faz o 3 vezes 4 mais 2. Então vai ser o 3 vezes 4, 3 vezes 2. 3 vezes 4 mais 3 vezes 2, ou seja, 12 mais 6, que é igual a 18. Essa propriedade ela é popularmente conhecida como chuveirinho, mas o nome técnico dela é a distributiva. O produto admite essa propriedade de distributividade. Além disso, isso funciona tanto para soma quanto para subtração. Claro, sendo a subtração com seus detalhezinhos que nós comentamos no caso da subtração. Ela tem que estar bem definida. O subtraindo tem que ser menor que o minuendo. Vamos falar agora da divisão. A divisão também é conhecida como quociente. Então, quando você estiver fazendo uma prova, um concurso, você pode ouvir a divisão entre dois números, o quociente entre dois números. E mais para frente, em outras aulas, você vai ver também o termo a razão entre dois números. Mas esse é um assunto para uma aula futura, tá? Isso é apenas um spoiler, mas é uma outra forma que isso pode aparecer. E lá eu vou explicar o que seria uma razão. Mas hoje, aqui, agora, estamos falando sobre a divisão de dois números naturais. Então, a divisão entre dois números naturais, ela acontece da seguinte forma. Vou colocar aqui o exemplo, 42 dividido por 6. Você vai pensar, que número que eu multiplico por 6 que dá igual a 42, ou chega mais perto de 42? Nesse caso, 7 vezes 6 é o 42. E aqui nós chamamos essa divisão de uma divisão exata. Então, aqui é igual a 7. Assim como nos outros casos, nós temos nomes para cada um desses elementos importantes. Esse aqui se chama dividendo, esse do lado se chama divisor, aqui quociente, e aqui embaixo o resto. Essa é uma divisão exata porque o resto é igual a zero. Além disso, esse Dzão aqui é o nosso dividendo, o Dzinho é o nosso divisor. Eu quero que você carregue isso aqui para o seu coração, tá? Isso aqui é fundamental na divisão. O divisor nunca pode ser zero. O divisor é sempre diferente de zero. Guarda isso no coração, não esqueça isso, por favor. Isso aqui é fundamental na matemática. Dividir por zero na matemática é como se fosse um erro capital, não pode, né. E aqui nós definimos o que que é uma divisão, e no caso, a divisão exata. Também temos o outro caso, quando o resto é diferente de zero. Então, 8 vezes 5 chega perto do 42, é 40. E o resto aqui é 2. De novo, de novo, aqui estão os nomes: dividendo, divisor, e vou até colocar o divisor com a letra minúscula, para não confundir. O quociente e aqui o resto. Essa divisão ela não é exata. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que o 42 é múltiplo de 6, porém o 42 não é múltiplo de 5. Ou
O 6 divide 42, mas o 5 não divide. O 5 não é um divisor de 42. Bom, e aí nós chegamos ao algoritmo da divisão. Todo número natural, diferente de um, né, maior que um, você pode escrever como o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Professor, mais um eu poderia escrever. O um é igual a um vezes um mais zero. Mas isso não vai ter tanta relevância para gente. O que é interessante aqui no algoritmo da divisão é que você consiga escrever um número, nesse caso aqui, uma divisão, né? 42 dividido, perdão, 420 dividido por 8 pelo algoritmo da divisão. Então, vai ficar 420 dividido por 8. 5 vezes 8, 40. Aqui deixa 2, baixo zero. 8 vezes 2, 16. E aqui vai dar resto 4. Vamos relembrar os nomes. Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, nesse caso, o 420 ele pode ser reescrito como 8 vezes 52 mais 4. Coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui é que esse resto ele não pode ser maior do que o divisor. Na verdade, ele não pode nem ser igual ao divisor. Então, o resto ele é maior ou igual que zero aqui, ou não, perdão, e ele é menor do que o divisor. Nesse exemplo, como o divisor é 8, o resto pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nos casos anteriores, para a divisão por 6, quando o divisor é 6, os restos podem ser 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Quando o divisor é igual a 5, os restos podem ser 0, 1, 2, 3 ou 4. Tá? Isso aqui é fundamental. Você não pode ter um resto maior do que o divisor. Isso aqui nós chamamos de algoritmo da divisão. Uma vez que falamos sobre todas as operações fundamentais, focamos agora um pouquinho nesse finalzinho sobre a divisão e a multiplicação, vamos falar sobre os múltiplos e os divisores. O que seria um número múltiplo e o que seria um número que é divisor? Os múltiplos de um número são todos aqueles valores que, entre muitas aspas, estariam na tabuada, por exemplo. Um número é múltiplo do outro se eu consigo escrever ele como um produto. Por exemplo, o 10 é múltiplo de 2. O 10 é múltiplo de 2. Por quê? 2 vezes 5 é igual a 10. Tá vendo? O 10 é resultado de um produto de um número por 2. Então, todas as vezes que você tiver um número que ele é resultado de um produto do 2, por exemplo, por outro número, ele é múltiplo de 2. O 50 é múltiplo de 2. Agora, o 51 não é múltiplo de 2. E os divisores são todos aqueles números que dividem aquele número. Por exemplo, o 2. O 2 tem dois divisores, 2 e 1. Então, os múltiplos são todos aqueles resultados do número por um outro qualquer. Os divisores são todos aqueles números naturais que dividem o número em questão. Aqui nós temos alguns itens que falam a respeito de múltiplos e divisores. Por exemplo, o número zero é múltiplo de qualquer outro número. O 1 ele é divisor de qualquer outro número.
Todo número diferente de zero é divisor e múltiplo dele mesmo, perfeito, como por exemplo, né, o 2. O número zero não é divisor de nenhum outro número. Isso aqui é muito importante, porque lembra lá na divisão que eu falei que o D é diferente de zero? Então o divisor nunca pode ser zero. Se o número é divisível por outro, diz também que ele é múltiplo desse outro. E mais dois itens, o conjunto dos múltiplos de zero é finito, enquanto o conjunto dos múltiplos dos demais números naturais é infinito. O conjunto dos divisores de zero é infinito, enquanto o conjunto dos demais números naturais é finito. E aí eu trouxe aqui para você um exemplo, só para que não fique nenhuma dúvida acerca de múltiplos e divisores. Eu vou montar aqui junto com você o conjunto dos múltiplos de 12 e o conjunto dos divisores de 12. Então, vou começar com os múltiplos de 12. Eu quero sua ajuda. Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu vou pensar. Vou iniciar aqui com o zero. Como eu comentei anteriormente, o zero ele é múltiplo de todo mundo. Então, no conjunto dos múltiplos, sempre eu vou iniciar com zero. Então, você vai fazer 12 vezes um, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. 12 vezes 7, 84. 12 vezes 8, 96. 12 vezes 9, 108. 12 vezes 10, 120. Professor, eu posso continuar? Você pode, mas não precisa. Você pode, mas não precisa. Basta que você coloque reticências. Já está dando a ideia de que aqui está o conjunto de todos os múltiplos de 12. Essa reticências, ela traz essa ideia dos múltiplos de 12. Agora os divisores. Bom, os divisores de 12 são 6. O 1 divide todo mundo. 2, 3, 4, 6 e 12. O que seriam os divisores de 12? São todos os números que, quando eu divido por 12, deixa resto zero. Então, se você dividir o 12 por ele mesmo, vai dar resto zero. Mas por 6, 2 vezes 6, 12. Olha lá, deixa resto zero. 12 dividido por 3, outro exemplo. 4 vezes 3, 12, deixa resto zero. Recapitulando, os múltiplos são todos os números que eles são resultados de um produto, nesse caso do 12 por qualquer um outro número natural. Os divisores são os números que dividem nesse caso, o 12. O dividir é deixar resto zero na divisão por 12. Uma vez que você já aprendeu sobre o conjunto dos números naturais, já aprendeu as operações fundamentais, já sabe o que é o múltiplo e o divisor, nós temos agora uma coisa muito importante que se chama mínimo múltiplo comum, o MMC. Seria o MMC. O MMC é o menor múltiplo em comum entre dois ou mais números. Por exemplo, o 13 e o 16. Qual é o menor múltiplo em comum entre o 13 e o 16? Existem alguns métodos para resolver isso. O método que eu vou ensinar para você é o método de fatoração simultânea. Vou fatorar tanto 3 quanto o 16 ao mesmo tempo. E no outro exemplo, o 15 e o 27 ao mesmo tempo. Então vamos lá.
Na fatoração, eu sempre vou colocar à minha direita aqui números primos. Então, eu vou começar. Dá por 2, que dá 8. Dá por 2, que dá 3, que dá 4. Dá por 2, que dá 3, que dá 2. Dá por 2, que dá 3, que dá 1. E aqui dá por 3, que dá 1, que dá 1. Perceba que à minha direita eu coloquei apenas números primos. Então, ó, e agora eu vou multiplicar todos eles, tá bom? Então, meu MC aqui é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 16 vezes 3 é igual a 48. Repetindo, repetindo o processo, eu consigo fazer uma MC entre 15 e 27. Então, aqui dá por 3, que aqui dá 5 e aqui 9, dá por 3, que aqui 5, aqui 3, dá por 3, que aqui 5 e aqui 1, dá por 5, aqui 1 e aqui 1. Então, nós temos 3, 3, 3, 5. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 5, 135. Professor, eu achei esse caminho muito complicado para multiplicar. Eu posso fazer o contrário? 5 vezes 3, 15. Vezes 3, 45. Vezes 3, 135. Você pode multiplicar ao contrário, não tem problema. Lembrando que a multiplicação ela é comutativa e associativa, então tanto faz você somar na ordem que eu coloquei, perdão, tanto faz você multiplicar na ordem de cima para baixo quanto de baixo para cima, não tem problema, ok? Agora, o máximo divisor comum, o MDC. O MDC é o maior divisor comum entre eles, tá? É o maior divisor comum entre dois números. Então, quais são os processos que eu posso encontrar o MDC? Você tem alguns processos que você pode calcular o MDC. Nessa aula, eu vou ensinar dois. A faturação simultânea, igual eu ensinei no MMC, e eu vou ensinar outro método para vocês. Bom, primeiro vamos na faturação simultânea. Aqui você vai fazer igualzinho no caso anterior. Dá por 2, dá por 2, dá por 2 mais uma vez e por fim, por 3. No outro caso, o 15 e o 27, por 3, por 3, perdão, por 3, por 5 e aqui acaba. O que seria o MMC? Como eu calculo o MMC a partir desse método? Você vai analisar qual número à minha direita está dividindo toda a fileira, toda. No caso, o 2 divide o 16, o 2 divide o 8, o 2 divide o 4, o 2 divide o 2 e aqui o 3 divide o 3. Perceba que nenhum número que está à minha direita dividiu simultaneamente dois números que estão à esquerda.
Quando isso acontece, aqui eles não têm o divisor em comum. Então, o maior divisor em comum entre eles é o 1. Lem lembrando que o 1 é o divisor de todos. Agora vamos analisar o segundo exemplo. O 3 divide tanto 15 quanto 27. Então, ó, perceba que o 3 dividiu essa linha inteira. Esse 3 aqui divide apenas o 9, esse 3 divide o 3 e o 5 divide apenas o 5. Então, o único número que dividiu toda a linha foi o 3. Então, o MDC entre 15 e 27 é 3, ok? O outro método para encontrar o MDC é chamado de algoritmo de Euclides. Não é difícil. Vamos pensar da seguinte forma: eu tenho divisões sucessivas. Na linha de cima, eu vou botar o quociente. Na linha de baixo, vou colocar o resto. E eu vou fazer a divisão aqui do lado, no rascunho, para que você entenda melhor. Que número eu multiplico por 15 que dá 27 ou chega mais perto de 27? O 1. 1 vezes 15, 15. Para 27, faltam, ó, 2, faltam 12. Então, o resto eu vou colocar aqui embaixo e o quociente eu vou colocar aqui em cima. 1 vezes 15 dá 15, mais 12, 27. Vou pegar esse resto aqui, o 12, e vou colocar ele aqui do lado. 15 dividido por 12. Que número eu multiplico por 12 que dá 15 ou chega mais próximo de 15? 1. 1 vezes 12, 12. Dá resto 3. O resto eu vou colocar aqui e o quociente aqui. De novo, 1 vezes 12, 12, mais 3, 15. Vou pegar esse resto aqui e colocar aqui do lado. 12 dividido por 3. Que número eu multiplico por 3 que chega perto de 12 ou até mesmo igual a 12? 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 12, 0. Olha lá, o resto é 0. Aqui é 4. Quando aqui embaixo, no lugar do resto, apareceu 0, esse número que está aqui é o nosso MDC. Parece mágica, né? Magicamente ele apareceu ali. Na verdade, esse é um algoritmo que ele é utilizado para encontrar o, o máximo divisor comum, né? O MDC. Tá, professor, o senhor fez isso, mas a diferença desse para esse, eu achei que no exemplo do MDC de 15 e 27, fazer igual fez no primeiro slide é melhor do que o do segundo. O segundo tem mais, tá um pouquinho mais de trabalho. Tudo bem, eu concordo que para esse exemplo, o segundo dá um pouquinho mais de trabalho que o primeiro. Porém, eu quero que você perceba que aqui é o MDC entre 15 e 27. São números pequenos. Agora, se eu quisesse o MDC entre 150.000 e 3.500 ou 3.504, então você perceba que são números muito grandes. Então, quando você faz a fatoração simultânea, vai ficar uma conta enorme. E aqui vai dar um pouquinho menos de conta, talvez. Então, você tem que analisar qual dos dois usar. Em geral, o que eu percebo é que as pessoas preferem fazer esse método aqui. Porém,
Pode ser que por esse método seja mais fácil, ou até mesmo seja uma questão com base nesse método, ok? Mas o que é mais importante é que você entendeu o que é o MDC e o MMC. Relação entre MMC e MDC. Se você conhece um deles, existe essa relação para você descobrir o outro. Por exemplo, se você tem o valor do MMC, você consegue achar o MDC a partir do seu MMC. Então vamos fazer aqui rapidinho o MMC entre 5 e 25. Dá por 5, que aqui dá 1 e aqui dá 5, dá por 5, aqui dá 1 e aqui dá 1. Então MMC entre 5 e 25 é o 25. Então eu vou substituir, ó, MMC 25 vezes o MDC entre 5 e 25 é igual a 5 vezes 25. Agora, o MDC entre 5 e 25, aqui é 125, perdão, aqui era 25. Então, o MDC entre 5 e 25 é igual a 125 dividido por 5, que é igual a 5. Então, perceba que eu encontrei o valor do MDC a partir do MMC. E eu posso fazer o contrário. Tendo MDC, eu posso encontrar o valor do MMC. Essa é a relação entre MMC e MDC. Agora aquele momentinho que eu vou te dar o bizu. Olha que bacana. Se você tem 2 números que são múltiplos, no caso 5 e 25 são múltiplos, o MMC é o maior entre eles e o MDC é o menor entre eles. Pegou a ideia? Outro exemplinho rápido. O MMC é entre 2 e 8. MMC é o maior, então é 8. Enquanto que o MDC entre 2 e 8 é o 2. Então, pode ser que no concurso você veja números que são múltiplos. Então é só usar esse bizu aí que vai dar certo.